Olá pessoal, então a nossa aula hoje vai ser sobre medidas de posição e dispersão. Tá? Então essas aqui são as principais medidas de posição e dispersão. De posição primeiro, né? Vamos falar primeiro das medidas de posição. Tá? Então nós temos aqui a média, mediana, moda, percentis e os quartis. Tá? Nós vamos ver que essas medidas são calculadas a partir da amostra, então a gente chama de estatísticas amostrais. E a gente pode calcular também da população, né? Que quando é população a gente chama de parâmetros populacionais. Então vocês vão ver tem uma diferencinha, quando é parâmetro a gente usa símbolo grego aqui, né? E quando é estatística a gente usa a escrita arábica aqui, né? Então essas medidas de posição são bastante utilizadas e a grande maioria a gente vai utilizar dados amostrais, a partir de amostras, né? Então, primeiro nós vamos ver a média, ela é mais utilizada, né, porque ela é mais comum, então todos vocês já viram o dia, já fizeram, calcularam média, né? É fácil compreender a média, é simples de calcular e tem boas propriedades algébricas. Depois vocês vão ver que quando a gente calcula desvio padrão, variância, a média é utilizada nesses cálculos, então porque ela tem essas propriedades algébricas boas aqui, tá? E aqui então o símbolo da média, como eu falei para vocês, ó, populacional, símbolo grego, né, eu represento pelo Mi, e a média amostral seria esse símbolozinho aqui, o X barra, tá? A grande maioria a gente vai usar a média amostral, né? Então isso é a importância da estatística, que baseado na amostra eu consigo fazer uma inferência sobre a população. A gente já falou um pouquinho sobre isso, que é muito difícil eu medir toda a população, então a gente usa uma amostra e facilita os cálculos, economiza tempo, dinheiro e tudo mais, tá? Então essa aqui é a fórmula da média, o que é? É o somatório dos valores dividido pela quantidade de valores, tá? Então esse N aqui a gente costuma representar como se fosse uma amostra, então o tamanho da amostra. Então soma tudo e divide pelo N, que é o tamanho da amostra. Se fosse populacional, é o mesmo princípio, eu somo todos os valores, né? Só que eu vou dividir por N, que é o tamanho da população. Então nós vamos começar a padronizar agora. O N grande seria a população e o N pequeno seria a nossa amostra, tá? Tamanho da amostra. Então vamos fazer um exemplo disso aqui. Vamos calcular a média aritmética desses dados aqui. Vou fazer com essa aqui nesse slide mesmo, né? Então vamos colocar aqui, ó. Vamos calcular aqui, ó. Então a média aqui, ó, vai ser 50. Então eu vou somar esses valores aí, né? Mais 80 até os 60 e vou dividir isso aí, ó, por quanto? Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vou dividir aqui por 8, tá? Então se vocês fizerem essas contas aí vai dar 67,5. Então isso aqui é a média desses valores, tá? Então as notas das pessoas. Então alguns tiraram acima da média, outros abaixo, mas em média a turma tirou 67,5. Vamos fazer esse último aqui, esse aqui também aqui embaixo. Então x barra vai ser igual a 5 mais 3 mais até o último valor aqui, que é o 4, isso aí dividido por N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dividido por 10. Então isso aqui vai dar 40 sobre 10, que é igual a 4. Tá? Então isso aí é a média desses valores. Então é simplesmente somar tudo e dividir pelo total. Então é bem tranquilo, né? Só que a média, pessoal, ela tem algumas assim, especificações dela, né? Então, por exemplo, aqui, vamos supor que a gente estivesse lá numa indústria, o número de acidentes. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Ó. Então, aqui no primeiro dia, na segunda, tiveram 2 acidentes, aqui 4, e no sábado teve um probleminha na obra, lá tiveram 40 acidentes, tá? Então, se eu calcular a média, somar tudo, dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai dar 9. Só que essa média de 9 não representa bem esses dados, tá vendo? Então, ou seja, a grande maioria foi abaixo de 4, ó, e só um dia que foi 40. Aí, então o fiscal vai falar, nossa, mas a média de acidentes aqui está alta. Mas não é, porque teve um valor muito alto, tá? Então, já adiantando, quando eu tenho um valor muito extremo no meu conjunto de dados, a média não é uma boa medida para ser utilizada, tá? Então aqui eu poderia utilizar a mediana, né, que representaria melhor, tá? Outro exemplo, salários. Ó. Vamos supor numa empresa lá. Então eu tenho, vamos supor que fosse em milhares aqui, né? Então eu tenho 50 pessoas que ganham R$1.000, 2 pessoas que ganham 10 mil e o diretor da empresa lá ganha 100 mil reais, tá?
Aí se eu for calcular a média, então vai ser o quê? Ó? 50 vezes 1, mais 2 vezes 10, mais 1 vezes 100, dividido por N. O N é 53 aqui, ó, tá? Então tem 50 aqui que ganha 1.000, tem 2 que ganham 10.000 e tem 1 que ganha 100.000. A média vai dar R$ 3.200. Aí você fala, nossa, os trabalhadores estão ganhando bem, em média eles ganham 3.200, mas a grande maioria aqui, ó, ganha só R$ 1.000, tá? Então essa média aqui, por que ela está um pouco superestimada? Por causa desse valor aqui que é extremo, é muito grande. Então nesse caso também, o melhor que a gente vai ver é utilizar a moda, que é o valor que mais repete, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com esses dados. Então às vezes aparece na mídia aí, né, a pessoa está ganhando bem, em média recebe tantos, mas essa média não está representando bem esses dados, tá? Existem medidas melhores para serem utilizadas. Então aqui a gente mostrou até ali embaixo, essa última média aqui, né, foi uma média ponderada, tá? Eu tenho pesos, né? Então o que é a média ponderada? Eu vou somar cada valor vezes o seu peso, né? E vou dividir pela soma dos pesos, tá? Então foi o que eu fiz aqui, ó, no caso aqui, né, foi o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei o peso, né, vezes cada valor, dividi pela soma dos pesos, tá? Então nesse conjunto, nesse exemplo aqui, ó, então são as notas das pessoas e tem peso, os pesos das notas. Então a gente pode observar aqui, ó, que a segunda nota aqui, ó, ela tem peso 5, né? A primeira também peso 3. Então o aluno tem que ir bem nessas provas aqui, ó, por quê? Porque tem peso maior, tá? A última é peso 1, não tem tanta importância, mas essa aqui tem maior. Então como é que eu calculo a média? Então vai ser o peso, né, vezes o valor. Na verdade aqui o valor vezes o peso, né? Então seria aqui, ó, 80 vezes 3, ou tanto faz, a ordem não altera, né? Dividido pela soma dos pesos, que seria isso aqui, ó, tá? Então já está resolvido aqui. Tem o valor vezes o peso, né? Dividido pela soma dos pesos. Então a média daquelas notas foi 83,18, tá? Um outro exemplo aqui para mostrar para vocês, ó, quando eu tenho dados em tabelas, na verdade aqui eu posso fazer uma média... Aqui é como se eu estivesse fazendo uma média ponderada. Quer ver? Vamos supor aqui. Como é que eu calculo a média aqui? Ó, eu posso calcular assim, ó, a média aqui. Ó. Eu posso pegar o 59, eu tenho 4 vezes, né? Então eu posso pôr aqui, ó, 59 mais 59 mais 59 mais 59, né? 4 vezes. O 60 tem 2 vezes. Então, mais 60, mais 60. Né? Vocês já aprenderam a montar essa tabela. E o 61 tem 4 vezes também. Mais 61, mais 61, mais 61, mais 61. Tá? Isso aqui tudo vai ser dividido por 10, que é a quantidade de valores que eu tenho aqui. Ó, dividido por 10. Tá? Então, se vocês pegarem isso aqui, ó, isso aqui vai dar 600, dividido por 10, que vai dar 60 a média, tá? Mas eu poderia fazer uma média aqui ponderada, ó. Então vai ser igual aqui, ó, 59 vezes o peso dele, que é 4, tá? Mais 60 vezes o peso dele, que é 2, e mais 61 vezes o peso dele, que é 4, dividido pela soma dos pesos, né? 4 mais 2, 6, mais 4, 10. Então vai dar 600 sobre 10, que vai dar a mesma coisa, tá? Então aqui, como eu tenho os dados em tabelas, é como se eu fosse calcular a média, como se eu estivesse fazendo uma média ponderada também. Bom, a mediana. A mediana é o valor central. Então eu, enquanto a mediana, tem a mesma quantidade de valores acima e abaixo dele, tá? Lembrando isso aqui, ó, que os dados sempre têm que estar em ordem crescente, tá? Tomar cuidado com isso aqui, organizar os dados, tá? Então antes de fazer a mediana, tem que fazer os dados, colocar em ordem. Então sempre que um conjunto de dados tiver valor extremos, a mediana é melhor, né? Igual a gente mostrou lá anteriormente naqueles exemplos da média lá. Então é uma medida muito utilizada para dados de renda anual, né? Arrecadação de ICMS pelos municípios de um estado. Então, por exemplo, no estado, vamos pegar o estado de Minas, né? Então o ICMS de Uberlândia, ele é muito maior do que muitos municípios, não tem valor extremo. Então a mediana é a medida mais utilizada, tá? Tempo de internação em hospitais. Em hospitais, o que acontece? Uma pessoa, a maioria fica internada 1 ou 2 dias, né? Mas tem algumas pessoas que sofrem um acidente mais grave, eles ficam internados por muito tempo. Então isso vai aumentar a média, vai superestimar a média, vai ter um valor extremo. Uma pessoa ela ficou 3 anos internada. Então a média não é uma boa medida para dados de internação hospitalar. Então é preferível utilizar a mediana.
Tá? Então tem situações que a mediana é mais vantajosa. Então como é que eu calculo a mediana aqui? Ó? A mediana, existe uma formulinha para eu achar qual que é a posição dela aqui. Ó. Então vai ser n mais 1 sobre 2, né? Os dados têm que estar em ordem. Tá? E divido sempre por 2, que a mediana é o valor que está no meio, e o n é o número de dados. Se esse valor aqui for fracionário, né? Se for fração, aí eu faço a média dos valores encontrados e os subsequentes, tá? Então vamos ver se esse primeiro aqui é a mediana aqui, tá? Então o que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu tenho que colocar aqui os dados em ordem aqui, tá? Então o que seriam esses dados aqui? Vamos ver se eu vou fazer aqui mesmo. É que aqui tá, não inserir um slide. Eu vou só inserir um slide aqui, ó. Não tem um slide em branco, isso. Vamos fazer aqui, ó. Então vamos lá. Então vamos colocar esses dados aqui, ó. Então eu tenho que colocar em ordem primeiro, ó. Então é o 0, 3, 4, 5. Então vou colocar em ordem esses valores aí, tá? Então vamos ver aqui, ó. Então vai ser a mediana aqui, né? Primeiro vamos colocar os dados em ordem aqui, ó. Então vai ser o 0, depois vem o 3, depois o 4, o 5, o 7, o 8 e o 12. Tá? Então eu coloquei esses dados aqui em ordem. Esses valores aqui eu coloquei em ordem. Então vamos achar a posição, vamos chamar de a posição da mediana, da mediana. Tá? Então a fórmula vai ser igual a n mais 1 sobre 2. Então quanto que é o n aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o 0 entra também. Então vai ser 7 mais 1 sobre 2. Então vai dar 8. Então vai ser o quarto valor aqui. Ó. Aí eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então esse valor aqui, ó, é a mediana, que sobra 1, 2, 3 valores acima e 1, 2, 3 valores abaixo. Tá? Então a mediana é um valor que está no meio e deixa 50% acima e 50% abaixo. Então nesse caso a mediana é igual a 5. Tá? Que é um valor que está no conjunto de dados. Então eu uso essa formulinha para achar qual a posição, e depois eu vou no meu conjunto de dados e acho a posição. Tá? Vamos fazer o segundo exemplo aqui, ó, do B aqui. Então vamos colocar aqui, eu já estou com os dados aqui em ordem. Então vai ser aqui, ó, menos 1, 0, 3, 8, 11, 12, 12 e 14. Tá? Então a posição da mediana vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. Então vai ser 8 mais 1 sobre 2. Né? Então é n mais 1 sobre 2. Então vai ser 9 sobre 2, que vai ser 4,5. Como deu o valor fracionário, então a mediana vai ser igual ao quarto valor mais o quinto valor dividido por 2. Tá? Então vamos ver, qual que seria o quarto valor? Lembra que os dados tem que estar em ordem. Quarto valor, 1, 2, 3, 4, é o 8. O quinto valor é o 11. Então dividido por 2, tá? Então 19 dividido por 2 vai dar 9,5 aqui, ó. Então a mediana ela está aqui no meio, ó, 9,5. Tá? Sobrou 1, 2, 3, 4 para cá, 1, 2, 3, 4 para cá. Tá? Então quando ela é par, que no caso que é 8, tem 8 valores, quando é par, a mediana é a média dos valores centrais. E quando ela é ímpar, né, aqui tinha 7, a mediana coincide com um dos valores da amostra. Tá? Então depois vocês façam aqui para a letra C, façam um outro aí, tá certo? Então aqui é a mediana. Um outro exemplo aqui, ó. Eu tenho um conjunto de valores aqui, primeira coisa é colocar em ordem, né? Coloquei em ordem, então tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a mediana é o valor central aqui, tá? Então a mediana é 19, deixa 3 para baixo e 3 acima. Nesse caso agora aqui, colocar os valores em ordem crescente novamente aqui, né? Eu tenho 8 observações, então a mediana vai ser a média dos valores centrais, tá? Então vai ser a média desses dois, então vai dar 22,5, que seria a mediana nesse caso aí. Bom, então, observações em relação à mediana. A mediana coincide com um dos elementos da série, só se for ímpar, né, que a gente mostrou, coincide com um dos elementos do conjunto de dados.
A média e a mediana não tem que necessariamente ter o mesmo valor, tá? Teoricamente, se for uma distribuição normal, em forma de sino, talvez teria, depois a gente vai mostrar um pouquinho, mas não necessariamente tem que ter o mesmo valor. E a mediana depende da posição e não dos valores, né, dos elementos. Então, uma diferença em relação à média. Então, se a gente olhar esse conjunto de dados aqui, ó, 5, 7, 10, 13, 15, a média é 10 e a mediana é 10. Aí o que eu fiz agora? Eu aumentei, pus um valor extremo aqui, ó. Aí a média passou a ser 20. Só que 20 não representa bem esses dados, tá? E a mediana continua sendo 10, que é o valor central, sobra 2 para cá e 2 para cá. Então, para esse conjunto de dados, a mediana representa melhor os dados do que a média, tá? Então, se eu tiver um conjunto de dados dessa maneira, é preferível mostrar a mediana, que fica um valor mais preciso aí, tá certo? Bom, e a outra é a moda, né? A moda a gente sabe, todo mundo fala, isso aqui hoje, sei lá, usar chapéu tá na moda, aí tá todo mundo usando chapéu, né? Então a moda é um valor que ocorre com maior frequência. Pode ter duas ou mais modas, né? Se tiver exatamente duas modas são bimodais, se tiver mais de duas modas são chamadas multimodais. Então nesse caso aqui, qual que é a moda aqui, ó? É o que repete mais, é o 5. 1, 2, 3, 4. Então aqui a moda é igual a 5. Então tem uma moda. Esse aqui, ó, não tem moda, então é amodal. Esse conjunto de dados não tem moda. Tá? E nesse caso aqui, qual que é a moda? Ó, é o 5 e o 3. Então aqui é bimodal, tem duas modas. Então uma moda é igual ao 5 e a outra moda é igual ao 3. São os valores que repetem mais. Tá? Vamos pôr esse exemplo aqui. Ó, durante 30 dias, durante um mês, foi avaliada a temperatura. Então, durante 3 dias ficou em 20 graus, durante 9 em 21 graus e assim por diante. Então qual foi a temperatura modal daquele mês? Foi a temperatura de 22 graus, porque foi o que mais repetiu, né? Em 12 dias fez 22 graus. Então a moda daquele mês, da temperatura, a moda é igual a 22, tá? Que é a temperatura modal. Característica dela, não é afetada pelos valores extremos, né? A não ser que esses valores extremos sejam a classe modal, e é bastante utilizada na área econômica, né? De sindicato e patrão. Então, como eu mostrei aquele exemplo para vocês lá, né? Então, naquele exemplo lá dos salários, a moda representaria melhor do que a média, né? E agora os separatriz, decis, quartis, né? Então o que isso aqui serve? É para a gente separar o conjunto de dados em menores, em várias partes, né? Então, por exemplo, o quartil, eu separo meus dados em 4 partes, o decil em 10, o percentil em 6 partes, né? Então, às vezes eu quero mostrar, por exemplo, vamos calcular o percentil 75. Então, o que significa? Que 75% dos valores estão abaixo dele e 75% acima, tá? Vamos supor, deu uma prova valendo 20 pontos. E o percentil 75 foi igual a 18, né? Então, o que significa? Significa que 75% das pessoas tiraram abaixo de 18 e os 15% tiraram acima de 18, tá? Os quartis, né? Então eu posso calcular o primeiro, o segundo e o terceiro. O segundo quartil corresponde com a mediana, né? Porque abaixo dele tem 25% dos dados, tá? Você tem 50% dos dados, né? E o decil, por exemplo, o D5 também coincide com o Q2 e coincide com a mediana. O D5 deixa 50% abaixo e 50% acima, né? Por exemplo, o D9 deixa 90% abaixo. O percentil 50 coincide com o Q2 e coincide com a mediana. Por quê? 50% abaixo, 50% acima, tá? E a gente pode ver algumas relações entre os quartis que nós vamos falar um pouquinho mais para frente aqui. Tá? Então, igual eu falei para vocês, ó, então Q1 é igual a P25. O que o Q1 faz? Quartil 1. Depois que eu achar o quartil 1, 25% dos valores estão abaixo dele, que corresponde ao P25. O Q2 corresponde com o P50, né, deixa 50% abaixo, corresponde com a mediana, e também o D5, né? E o Q3, que deixa 75% abaixo, corresponde ao percentil 75, tá? Vamos supor, para uma utilidade, vamos supor que eu tenho a turma lá e eu quero selecionar os 15 alunos melhores, 15% dos alunos melhores, tá? Então eu calculo o Q3 ou P75. Então significa, aí vamos supor que, baseado nas notas, né? Então vamos supor que deu, de 100, o Q3 deu 80.
Então eu pego o P75 deu igual a 80. Então eu vou selecionar alunos que tiveram mais de 80. Então quem tem mais de 80, sobraram os 15% que eu queria aqui, né? Os 25% que eu queria, né? E 75% abaixo, né? Eu tinha falado 15, vamos por 25%, tá? Então eu posso usar essa medida para fazer essa seleção. Então quais são as regrinhas agora para os percentis, quartis, né? Quando é ímpar, eu vou arredondar para cima a posição encontrada. E se for par, eu vou fazer a média do valor encontrado e o subsequente, tá? Então a gente viu lá do decil, que era IN, da mediana, que era IN sobre 2, aqui vai mudar só o número de baixo. Ó. Se é quartil, que eu vou dividir em quarto partes, então vai ser IN sobre 4. Se é o decil, vai ser IN sobre 10, vou dividir por 10. E se é o percentil, vai ser IN sobre 100, eu vou dividir por 100, tá? Então um exemplo aqui, eu quero calcular o percentil 80. Então tem um conjunto de dados aqui, ó. Nesse conjunto de dados aqui, o meu IN é 70, então eu tenho 70 valores aqui, ó. Então, como eu quero 80, esse I aqui vai valer 80, tá? Esqueci de falar. Então, o I é o que eu quero. Então, no caso do quartil, eu posso querer, o I pode valer 1, 2 ou 3. No caso do decil, pode valer 1, 2 até 9. E no caso do percentil, pode valer de 1 até 99. Então, como eu quero o 80, o meu I vai valer 80. Então, vai ser 80 vezes N, que é o tamanho da amostra, 70. Como é percentil, é dividido por 100, tá? E N sobre 100. Então isso aqui deu 56, como são valores pares, eu tiro a média desse valor e subsequente. Então o 56º é esse valor e o 57º é esse valor aqui. Ó. Então eu pego os dois e divido por 2, então o percentil 80 é 542. Então significa que 80% dos valores estão abaixo dele e 20% estão acima. Tá? Então lembra, tomar cuidado para não confundir. Isso aqui é só a posição, tá? Eu acho a posição, aí eu vou lá no conjunto de dados e vejo qual que é a posição. A posição 56 é esse valor, eu tiro a média dos valores, não das posições. Tá? Então aqui só mostrando, né? Então 80% aqui, né? Tá abaixo, tá? E os 20% aqui estão acima, que seria assim que eu interpreto, tá certo? Os quartis também são, a gente viu, né? O primeiro quartil deixa 25% abaixo, o segundo 50%, corresponde com o percentil 50, que corresponde com a mediana, e o terceiro quartil deixa 75% abaixo, que corresponde com o percentil 75. Tá? Então, ver o terceiro quartil aqui, ó, corresponde ao percentil 75. Então, vai ser IN sobre 4. Por que o 4? Porque é o quartil. Tá? Então, como eu quero o terceiro, o I vai valer 3, o N é 70, dividido por 4 vai dar 52,5. Então eu vou fazer a média do 52 com 53. Tá? Então vai ser 525 mais 525 dividido por 2 vai dar esse valor aqui. Ó, tá? Então o terceiro quartil é o 525, que corresponde ao percentil 75. Então vamos só fazer alguns exemplos aqui, só para a gente ver aqui. Eu vou utilizar aqui mesmo, tá? Então vamos calcular aqui, vamos supor que eu quero o Q2 aqui desse primeiro conjunto de dados aqui. Vamos supor que eu quero o Q2, tá? Então o I vai valer, então é IN sobre 4. Então o meu I vai valer 2, vezes o N tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vezes 11, dividido por 4, né? Então isso aqui vai dar, deixa eu só olhar aqui, vai dar 5,5. Como eu tenho número ímpar, então esse aqui é o sexto valor, tá? Só que o que vocês podem perceber que está fora de ordem, então tem que colocar em ordem primeiro, ó. Então vai ser 17, depois 18, 18, depois vem o 19, tem 2, 19, né? Então um pouquinho, só cortando aqui, 18, 18, 17, 19, 19, opa, faltou um 18 aqui, hein? Vou pôr aqui, ó, 18, 19, 19, agora falta o 22, 20, né? 20, 20, depois tem o 21, 22 e 24, tá? Opa.
Deu 24 aqui, ó. Oxi, deu zebra aqui. Eita, tá dando zebra aqui, é 24, tá? Então eu quero o sexto valor aqui, ó. Então o sexto valor vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o meu sexto valor aqui é o 19 aqui, tá? Então aqui vai ser o... Deixa eu pegar a canetinha aqui. O meu computador tá dando zebra aqui. Deixa eu pegar a canetinha aqui para melhorar. Então meu valor aqui vai ser o 19, que é o Q2 aqui, tá? Então depois vocês façam aqui, coloquem em ordem, tá? Vamos fazer um exemplo para isso aqui, ó. Então vamos supor que eu quero também calcular o Q3 aqui. Vamos fazer assim, vamos pegar o... Sei lá, vamos supor que eu quero o Q3 aqui, ó. Então o Q3, né, vai ser igual... Deixa eu ver se voltou meu mouse aqui. Não voltou. Então um pouquinho melhor aqui, ó. Q3 vai ser igual a IN sobre 4. Tá? Então, como o I eu quero 3, o N aqui é 200 dividido por 4. Tá? Então, quanto que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar 600, né? Dividido por 4 vai ser igual a 150. Vou colocar aqui 150. Só que isso aqui é a posição dos meus dados, né? Então o que eu tenho aqui? Vamos fazer a frequência acumulada aqui, ó. Então aqui eu tenho 125 mais 45, 165, mais 15, 180 e assim por diante, tá? Então aonde que está o 150? O 150 está aqui dentro, ó. Então 150 está aqui nessa casa. Então tem lá. Então, por exemplo, eu tenho lá no meu conjunto 0, 0, 0, 0, né? Então que seria o primeiro até o 0, que é o 125, né? Que seria isso aqui. Aí depois começa o 1. Aí tem 1, que seria o 126 até o 165, né? Então quer dizer que o 150 está aqui no meio, ó. 150. Então o que é o 150? É o número 1 aqui, ó, tá? Então nesse caso aqui, ó, o Q3 vai ser igual a 1, tá? Então quando tiver dados agrupados aí a gente tem que achar pela frequência acumulada, tá? Bom, então considerações sobre as medidas de posição. Ela é expressiva quando existe uma considerável concentração das frequências em torno da medida, né? Então, por exemplo, a distribuição tem que ser bem uniforme, né? Assim, simétrica, né? Se for assimétrica, vai ter valor extremo, ela não representa bem, tá? Ela não fala nada sobre variação, então por isso nós vamos ver daqui a pouco medidas de dispersão que medem essa variação. Não podemos estar seguros que ela é ou não uma medida expressiva da tendência central, né? Igual eu falei para vocês, às vezes a média não está representando bem, ela não está sendo bem expressiva, né? E se a distribuição é assimétrica, a mediana ou a moda pode ser mais apropriada para refletir a tendência central, tá? Então aqui é no caso daquela que eu falei para vocês lá, daquelas medidas extremas, né? Então, por exemplo, tempo de internação, a maioria fica pouco tempo, mas tem uma pessoa que fica até lá no final, então é assimétrica a direita, tá? No caso do salário lá, a maioria ganha bem, mas tem um lá que ganha lá na frente, então ela fica assimétrica. Então, se a medida é assimétrica, é preferível usar a mediana ou a moda, tá? Então a aula de hoje era até isso, e daqui a pouco, depois nós vamos fazer outra aula sobre medidas de dispersão, tá? Então até a próxima.